Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Sindicato Médico, que aborda os principais temas do direito no universo da medicina. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo a advogada Roberta Colar, que é especialista na área. Seja muito bem-vinda. Acertei? Muito obrigada, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com os nossos colegas e médicos aí do CIMERS e demais. Doutora, direito imobiliário é uma área que abrange a todo mundo, né? Todo mundo tem interesse por esse tema, mas hoje aqui nós vamos puxar mais o assunto para a questão da área médica. Doutora, para começar então aqui o nosso bate-papo, vamos começar pelos erros, né? Quais são os erros mais comuns que os médicos cometem quando alugam ou quando compram também um imóvel? Então, o que eu vejo de mais comum, e não só médicos, geral, é a falta de uma auditoria e um cuidado tanto na aquisição quanto no aluguel. Por exemplo, as matrículas, se a matrícula está regular, se quem está locando tem o poder de locar, é o proprietário, ou tem, né? Não analisar a documentação. Não analisar a documentação, não verificar as obrigações que dizem respeito a pagamento de IPTU, condomínio, né? Conforme o caso. Então, é bastante comum que haja uma alocação tanto de imóvel residencial como de imóvel comercial, né? Que vem a ser o nosso objeto aqui de consultórios médicos. Então, assim, muito comum que não haja essa auditoria, né, que a gente chama de due diligence, porque muitas vezes passa, é um contrato de 5 anos, não vai transferir propriedade, né, no caso da locação, mas é super importante que esteja tudo redondo, né, para que o médico possa desenvolver suas atividades pelo período ali do contrato, ou até mesmo quando adquirir o imóvel, sem problemas e sem surpresas no decorrer do percurso. Entrando no aluguel agora, doutora. Alugar como pessoa física ou jurídica? Diferenças entre esses tipos de aluguéis? Então, vai depender muito da organização que o médico ou ali a sociedade médica precisar desenvolver para a organização da atividade ali, enfim, da empresa, o que for melhor. O que acontece quando a locação é feita pela pessoa física, né, é que eventualmente algumas obrigações e eventual, enfim, cobrança Fica na conta da pessoa. Fica na conta do médico e não da sociedade, né? Então, e por muitas vezes, se o médico não atua de forma independente ali, né? Possui sócios ou até mesmo, né, contratados, isso pode prejudicar diretamente, né? Mais perigoso quando tem uma sociedade, alugar por pessoa física. Por pessoa física, sim. E aí, quando for uma sociedade médica, o recomendado é que a própria sociedade conste como locatária nesse contrato. Fora essa questão, se tratando de aluguel, do tipo de contrato, né? O que o médico deve observar e levar em consideração na questão do aluguel também? Há imóveis que são alugados, consultórios mobiliados. Também é a diferença nessa questão, né, doutora? Perfeito. O consultório já montado, pronto, só entrar e desenvolver, né, a atividade ali.
Mas, voltando até para o ponto que a gente iniciou, observar justamente ali, despender esse tempo, né? E até um investimento com uma contratação de advogado, de um time jurídico ali, que possa analisar a documentação do imóvel, né? Verificar se está tudo regular, se a matrícula não possui nenhum ônus, né? Uma hipoteca, uma alienação fiduciária, por exemplo, que venha a ser... né, venha prejudicar e automaticamente vai afetar a posse e a propriedade, a perda do imóvel Sim. pelo proprietário e automaticamente ali pelo locatário, né? Irregularidade fiscal e cadastral desses imóveis, né? O principal até, fora o escopo imobiliário propriamente dito, até questão de possibilidade de abertura de um consultório médico, se a área ali né, tem permissão perante prefeitura, vigilância sanitária, para que possa desenvolver as atividades, né? Porque muitas vezes acontece de iniciar o processo com um contrato ou aquisição e posteriormente verificar que a área ali a área ou o imóvel não são adequados para a prática médica, né? Sim. Doutora, outras questões aqui que merecem atenção, eu até coloquei aqui, grifei, a questão do tempo de contrato, multa, esses detalhes também devem ser levados em consideração, reajuste desse aluguel. Com toda certeza, e todos têm uma importância ímpar ali, vai depender, claro, como tudo no direito, depende, né? Depende da pretensão do médico, da sociedade médica, de quanto tempo pretende ficar nesse local para desenvolver, enfim, criar um vínculo, né? De forma a fixar o seu consultório naquele local, que as pessoas já saibam, já reconheçam, porque a clínica tal é naquele local. E aí, por isso, inclusive, há uma recomendação, né? Aqui a gente falando de um contrato com teor comercial mesmo, de um prazo de no mínimo 5 anos, né? De vigência para esse contrato, que isso possibilita, eventualmente, uma ação renovatória, né? Se for o caso. E com relação à multa e rescisão, claro, isso é muito padrão de contrato, né? Sempre vai existir. Então, a multa em si é muito mais negocial, né? Do contrato. E aí, com relação a reajustes também, né? Acho que vale muito a pena verificar o que a longo prazo faz sentido, né? É muito comum o IPCA, o IGPM, mas é muito variável isso, de fato. Doutora, e o coworking médico, que está super em alta o coworking, né? Não só para a área da medicina, mas enfim, facilita ou não algum risco jurídico? Facilita, sim. É possível, não há qualquer restrição legal quanto ao coworking. Entretanto, existe um cuidado especial que deve ser tomado, que é a autorização do proprietário ou do locador ali principal sobre a sublocação desse imóvel para terceiros, né? Isso, claro, vai depender muito da forma como a operação que se dá esse coworking, né? Muitas vezes pode ter um médico que vai sublocar para outros colegas, ou a estrutura desde o início já compreende o coworking, né, como um todo. Entretanto, é necessário que haja essa autorização para sublocação, né? Do proprietário. Senão, pode ocorrer a rescisão do contrato, e aí o contrato principal, que é a primeira locação ali, vai derrubar os demais da sublocação. Então, automaticamente também perde a posse, né, desses imóveis. Mas é possível, não há restrição alguma quanto a essa possibilidade. E
a gente precisa pensar com as necessidades também, né? O cotidiano, as necessidades dos médicos vão mudando, então, por vezes, é muito mais prático e financeiramente viável que haja o compartilhamento desses custos, né? Para alocação de um espaço bacana, uma clínica legal, ao invés de, muitas vezes, vai usar uma vez por semana o consultório ali e os outros dias vai ficar parado porque está atendendo em hospital, enfim. Então, de fato, é muito justo, mas não podemos perder, não podemos deixar de estruturar isso num contrato robusto, né, que vincule as obrigações de cada um, com os custos, o rateio das despesas, né, isso é super importante. Então, só para eu entender, quem aluga um imóvel também pode sugerir um coworking. Pode. Mas tem que conversar com o proprietário. Eu pensava que era apenas o proprietário que poderia sugerir, digamos assim, vou fazer um coworking aqui. Não, alguém que aluga também pode, como se fosse sublocar, né? Fazer esse coworking desde que entre em acordo com o proprietário. Exatamente. Porque o que acontece? O locador, o proprietário... Não, porque o proprietário, ele pode, por exemplo, já estruturar ali, enfim, a clínica, a unidade, já pensando no coworking. Em coworking, né? E aí, ele, enfim, supondo... Né? Quero que a minha clínica esteja sempre funcionando. Exatamente, exatamente. Por sua vez, pode ser que seja uma sala comercial ali, né? E aí volta, né? Procurando a autorização, com a regularidade das licenças sanitárias e tudo de funcionamento. Organizado. E nisso, o locatário... vai lá e monta uma clínica, enfim. Sim. E pronto, ali já vai se formar uma outra espécie, mas para isso, né, tanto para as obras, é necessário a autorização do proprietário. Entendi. Doutora, agora saindo da questão do aluguel, do coworking, para quem pensa em investir, né? Quais são os cuidados que esse médico deve ter antes de comprar um imóvel para abrir uma clínica, um consultório, enfim? É bastante similar até com a parte da locação, realizar essa auditoria, né? Porque precisa, isso para a sociedade como um todo, né? Precisa ficar claro que só é dono quem registra. Então, a partir do momento que você tem, o imóvel é escriturado, mas a escritura não garante que ele seja proprietário, né? Precisa levar essa escritura pública para o registro de imóveis e aí, a partir desse momento que a propriedade foi transferida, né, enfim, ali ao médico, né? Então, nesse momento, todas as incumbências relativas ao imóvel são direcionadas ao proprietário. Então, todas as despesas que a gente chama no universo do direito aqui de propter rem, que é débito de IPTU, débito de condomínio, isso tudo vai vincular o imóvel e, independentemente do proprietário, segue o imóvel, né? Então, é bastante importante que haja essa auditoria, inclusive do proprietário anterior, né? Hoje em dia se fala muito de uma análise ali de 10 anos do imóvel, né? Dos proprietários anteriores, para verificar se não há nenhuma penhora ou alguma notícia de penhora ou alguma execução que venha prejudicar, né, o imóvel ali, e aí, de fato, o que sobra para o adquirente é eventualmente perdas e danos, né? Doutora, e quando esse imóvel é comprado em sociedade, ele fica no nome de quem? De algum dos sócios ou o nome da empresa? Como funciona? O recomendado é que esteja em nome da empresa ali, pensando numa sociedade, né, empresária que desenvolva as atividades médicas. Não há
problema se for transferido, né? Se for adquirido pelos sócios. Mas o ideal é que esteja em nome da sociedade para evitar eventuais conflitos ali de discussão sobre valores, custos, enfim, de manutenção e relativos ao imóvel, né? Rateio de despesas, enfim. E aí isso é até pensando, aí fugindo um pouco aqui do tema, mas até pensando em recolhimento e declaração de imposto de renda aqui para vincular justamente a atividade, a empresa que gerou aquela despesa, né? Doutora, então, para finalizar e recapitulando um pouco o nosso bate-papo, que conselhos que tu daria para os médicos que estão nos assistindo, ou estudantes de medicina, que pretendem alugar ou comprar aí um imóvel para consultório, para clínica? Então, a recomendação é de que seja feita, né, que o médico entenda como um cuidado especial, né, pensando em todo o investimento e carreira que ali vai ser desenvolvido nesse imóvel, né, que de fato faça toda essa avaliação, né, verifique se o imóvel está regular, se não há pendências ou eventuais processos aí que possam afetar o desenvolvimento das atividades, e especialmente verificar se o imóvel, a localidade ali abrange e pode, né, permite que as atividades médicas sejam desenvolvidas naquele local, né? Sem esquecer, claro, da obtenção das licenças, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação. Então, fica bem claro aqui, para quem assistiu ao programa, que o direito imobiliário não é só burocracia, né? Ele ajuda aí a organizar a carreira e a planejar da melhor maneira possível, evitando aí futuramente dor de cabeça para esse médico. Até o nosso próximo episódio. Tchau.